Ei você, você sabe o que acontece quando se junta um mundo cheio de feitiço com a Primeira Guerra Mundial? Polder at War. Falei bonito, né? É um jogo no Roblox, multiplayer, baseado na Primeira Guerra Mundial, cujo objetivo é capturar o território inimigo por meio das bandeiras espalhadas pelo mapa. Esse jogo em específico me choca muito por conta da sua jogabilidade, mecânicas de jogo e níveis de detalhes que são de surpreender qualquer um, o que reflete o nível de carinho que os devs adicionaram ao jogo. Eu já tenho um vídeo de gameplay desse jogo aqui no canal, depois desse vídeo eu recomendo muito que você assista, vai estar na descrição e no comentário fixado. Por mais que esse jogo pareça bem simples, tem toda uma lore por trás de tudo que ocorre nos mapas, e é isso que eu vim falar aqui hoje. Mas tem um ponto muito importante a ser ressaltado aqui. Polder at War tem uma versão anterior que ainda está disponível no Roblox, chamada Trenches, que por mais que seja antigo, tem muita coisa da história canônica no jogo presente nele, que não estão presentes no Polder at War atual. Todas as informações presentes nesse vídeo foram retiradas desse mano gringo aqui, e também do próprio fandom do jogo. Vou deixar todos eles na descrição. Mas sem enrolação, bora pra história. Mas antes de te explicar sobre a grande guerra que aconteceu entre os países do jogo, que são Oscóvia, Rostora, Vostdor, Noxuia, Adusasha e Borden, é importante explicar a história do planeta que se passa o jogo. A história de Theia. Theia é o planeta onde se passa Polder at War. A existência da ciência mitológica conhecida como magia ou feitiçaria em Theia deve-se ao impacto de um asteroide que continha algum tipo de partícula desconhecida, permitindo a manipulação da própria alma, e a magia de cada indivíduo é maior dependendo da força dessa alma. Quem nasce sem magia é incapaz de interagir com ela de qualquer forma. Continentes. Atualmente conhecemos apenas dois continentes, Polder e Gaia, no qual Gaia pouco se sabe. Polder é o continente onde se passa a história de Polder at War. É um continente diversificado, apresentando regiões boreais, temperadas e áridas. O nível tecnológico é comparável ao do início do século XIX, com avanços significativos em certas áreas devido à existência de magia e de maquinário movido a magia. Gaia. Gaia é, atualmente, o único outro continente mencionado na história do mundo. Presume-se que possua um nível tecnológico e uma presença de magia semelhantes ao de Polder. Vale notar que o continente é mencionado apenas em um trecho da história relacionados aos Dragonauts, voadores vistos em Trenches, os quais estavam sendo vendidos inicialmente para as nações de Gaia. Oceanos. Atualmente, não há informações sobre regiões oceânicas nomeadas na lore do jogo ou algo do gênero. Magia. Uma mecânica interessante da magia ocorre quando uma pessoa que a possui morre. Quando o corpo mortal é destruído, a alma da pessoa passa por uma reencarnação, embora no final desse processo, a alma tem suas memórias totalmente esquecidas. Esse é um processo fundamental da magia, pois, a cada reencarnação, a força geral de uma alma aumenta, conferindo ao indivíduo um potencial mágico maior. Raças. Atualmente, existem 7 raças conhecidas. Todas as raças de Theia são humanoides ou compartilham características predominantemente humanas. Essas são exclusivamente as raças de Polder, uma vez que as raças de Gaia são totalmente desconhecidas. Raças confirmadas. Albion. Os Albions representam a humanidade dentro do universo do jogo e apresentam apenas pequenas diferenças biológicas em relação aos humanos padrão. Os Adusasha são incrivelmente semelhantes aos Albion e podem ser equiparados aos africanos na perspectiva do mundo do jogo. Os Qitari são uma ramificação única derivada do ancestral Proto-Polder, possuindo orelhas e caudas semelhantes às de animais felinos. Os Bordenenses são uma ramificação dos Adusasha que representam pequenas diferenças, como tons de pele ligeiramente mais claros. Vulmir. Os Vulmir são uma espécie mestiça única, resultante da união de Bordenese com Qitari. Eles possuem as orelhas e caudas animalescas dos Qitari, e os tons de pele são ligeiramente mais escuros dos Bordenese. Lusianos. Os Lusianos descendem, na verdade, de um ancestral proto-lusiano, que, por sua vez, descendia de um ancestral proto-pordiano. Os Lusianos distinguem dos albinos por suas orelhas pontudas. Os Noxus são descendentes dos Lusianos. Eles mantêm muitas das características marcantes dos Lusianos, mas a tonalidade de pele varia de um cinza arroxeado a um cinza azulado. A história da Guerra de Polder. Chegamos à parte principal do vídeo. A guerra durou entre os anos de 530 e 541, com a Oscóvia ocupando Borden após o surgimento de uma crise política na região. Com isso, surgiram grupos rebeldes de Borden que lutariam contra a Oscóvia.
Isso provocou uma contra-invasão por parte de Adusashan em Borden, visando impedir que a Oscóvia tomasse certos territórios, com essa batalha estando presente em Poljart War. Após várias crises diplomáticas entre a Oscóvia e Rostória, a Rostória iniciou uma ofensiva contra a Oscóvia. E é exatamente essa guerra que nós presenciamos e lutamos em Poljart War. No ano de 535, a Rostória tentou contornar a frente de batalha oscoviana invadindo e atravessando o território de Noxúia. Com isso, Noxúia se alia à Oscóvia e fazendo assim a Aliança Azul. Essa batalha está presente apenas no jogo Trenches. Embora as forças armadas rostorianas tenham protestado contra a decisão de invadir Noxúia, a ordem foi aprovada pelo parlamento do país. Mais tarde, numa tentativa de desviar a atenção de Noxúia da frente rostoriana e valendo-se de informações falsas e de uma barreira rompida, a Rostória envolveu Vostdor no conflito contra Noxúia, fazendo assim a Aliança Vermelha. Essa batalha é apenas jogável em Trenches. O país também passou a financiar a resistência bordenesa para distrair as forças oscovianas, em detrimento de Adusasha. Vostdor acabou descobrindo que os pretextos alegados pela Rostória para fazê-la adentrar na guerra eram falsos. Então o país iniciou negociações para uma paz sem vencedores, nem vencidos com a Noxúia e começou a mobilizar tropas para uma guerra contra a Rostória. Após mais alguns anos de combates, revoltas violentas eclodiram na Rostória e na Oscóvia, resultando na morte dos membros da família real de ambos os países. As demais nações sofriam de um esgotamento extremo devido à guerra. Assim, o conflito terminou em um impasse no ano de 541. Vostdor e Noxúia encontram-se em uma situação muito melhor do que os outros países do continente, por conta do seu baixo envolvimento na guerra. Borden foi deixada em paz pela Oscóvia, mas não se sabe se Adusasha fará o mesmo. Geografia, tecnologia e comércio. A geografia de Poljart é conhecida por sua diversidade. A região central de Poljart é denominada por biomas temperados e colinas suaves. Ao norte, encontra-se florestas pantanosas de terreno acidentado de Noxúia. Não se sabe como as florestas de Noxel adquiriram sua coloração azul escura, nem por que o fenômeno afetou apenas essa área. Com base no mapa de Palizade, deduz-se que Vostdor abriga taiga e tundra nevada. Já as regiões ao sul de Adusasha situam-se na linha do Equador, onde savanas estão localizadas em suas penínsulas. Economia e indústria. Oscóvia é a nação líder em termos de indústria. Ela foi responsável por desenvolver alguns dos primeiros Dreadnoughts modernos do mundo. A nação também parece possuir uma compreensão mais avançada da magia presente em Theia. Rostória é a segunda maior potência industrial. Desconhece-se as invenções exclusivas que garantiram a Rostória essa segunda posição. No entanto, o país foi o terceiro em Poljart a desenvolver um Dreadnought. Adusasha ocupa a terceira posição. Foi a segunda nação de Poljart a realizar a engenharia reversa de um Dreadnought oscoviano antes de desenvolver a sua própria embarcação. Noxúia é o segundo país mais pobre de Poljart. Desenvolveu sua própria frota aérea algum tempo depois de Rostória. Sabe-se que o país depende de importações oscovianas para seu equipamento militar e veículos. Vostdor é, possivelmente, o país mais pobre de Poljart. Essa teoria baseia-se no extremo preconceito enfrentado pelo povo de Vostdor, o que pode afetar o comércio internacional. Apesar disso, o país possui Dreadnoughts e tanques, provavelmente graças à sua aliança com Rostória durante a guerra. Muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, me ajude a alcançar a minha meta de 30 inscritos no canal. E não se esqueça de assistir o último vídeo do canal, que é a gameplay de Poljart que eu fiz. Muito obrigado.